Olá pessoal, estamos estreando aqui com Conexão no Lar, conectando você com Deus. Que bênção! Essa programação foi feita especialmente para você que ainda não consegue sair de casa e está, por causa dessa pandemia, aí está preso em casa. E é importante você se conectar com Deus, porque Ele é precioso para a minha vida e para a sua vida. Agora nós vamos nos conectar com Deus através de uma palavra. A palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 8. Abra a Bíblia lá, vamos ler junto. Mateus capítulo 7, verso 8. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Meu irmão, conecte-se com Deus nesse instante, porque a porta vai ser aberta para você. É importantíssimo você fazer isso. Então, quando você estiver aí na tua casa, orando, falando com Deus, conecte-se com Deus e bata na porta e Ele vai abrir. Com certeza vai abrir. É uma bênção estar com você aqui. Nós estamos preparados para você ser abençoado e também nos abençoar através do chat, mandando suas mensagens, fazendo seu pedido de oração, que é muito importante para nós. Isso vai ser uma bênção para a nossa vida e para a sua vida. E aí nós vamos poder orar por você. Saiba que nós estaremos orando por você enquanto você estiver necessitado. Então, venha conosco, vamos louvar a Deus. Louve a Deus agora de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Conecte-se com Deus através do louvor. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz crer. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor, de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós,
A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu desejo é tu, Jesus. Meu desejo és tu, Jesus. Meu desejo és tu, Jesus. És tu, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, que louvores abençoados que foram esses louvores. Agora vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor e mestre Itamir Neves. A graça e a paz do Senhor, é um privilégio estar com você depois desse momento tão gostoso em que nós podemos louvar ao Senhor. Agora eu quero te convidar para um programa oficial, para um ministério que a nossa igreja, a PIB de Santo André, a Primeira Igreja Batista de Santo André, está iniciando. Isso é um estudo com Deus no lar, um encontro com Deus no lar. Isso é, vamos estudar o livro de Atos durante muito tempo, porque é um livro excelente, é um livro que conta a história da igreja e a partir daí eu quero convidar você a estar a cada ocasião nos acompanhando para que possamos estudar então o livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto tão conhecido por nós: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia
e Samaria e até os confins da terra, esse texto é conhecido, na verdade é quase que memorizado por nós. Por quê? Esse texto-chave, Lucas, na verdade, sintoniza, ele faz com que o livro de Atos esteja exatamente sintonizado com essas palavras. As 3 cidades, né, 3 regiões, Jerusalém, Judeia, Samaria e também até os confins da terra. E a partir daí, então, a pergunta que se faz é: por que será que esse texto é tão importante no livro de Atos? Nós vamos perceber exatamente como é que Deus tem mostrado para nós. Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é o livro histórico do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, que contam a vida do Senhor Jesus, temos as cartas, que é a orientação apostólica para as igrejas, e tem o Apocalipse, que é a profecia sobre a volta do Senhor Jesus. Esse livro, que é histórico, ele tem que ser interpretado corretamente, extraindo-se dele, então, os princípios para a vida da igreja, como você está vendo aí, e nós vamos querer que você perceba exatamente isso. Nesse primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, Lucas deu uma palavra muito legal para o seu amigo Teófilo. Mas o segundo volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos, então ele vai continuar dedicando-o a Teófilo. Teófilo, então, é aquela pessoa que provavelmente tinha se convertido, e Lucas, então, médico amado, companheiro de Paulo nas suas viagens, é considerado o autor desse livro sagrado, e você sabe disso. Ele escreveu, então, e aí, outro detalhe que é importante para você conhecer, ele é o único autor estrangeiro, gentio, que escreveu um livro bíblico. E a partir daí, então, ele descreve os primeiros anos do cristianismo primitivo. Lucas teria sido médico da família de Teófilo, e o Teófilo é amigo de Deus, e depois ele se tornou cristão. Então, Lucas, ele apresenta esse evangelho, apresenta também a história da igreja para Teófilo, para que ele conheça exatamente tudo o que envolve a vida cristã, tudo que envolve conhecer o Senhor Jesus Cristo e ver como ele inaugurou, como é que ele fundou a sua igreja através da vinda do Espírito Santo. Conforme a tradição, Lucas, depois da sua conversão, provavelmente tinha sido chamado para atender Paulo nas suas debilidades. Veja bem, Paulo, em várias situações dessas que nós mostramos aqui, como você está vendo aqui na tela, olha lá, 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 4:10, 11:30, Gálatas também, ele mostra que ele tinha alguns problemas físicos, alguns problemas pessoais. E Lucas provavelmente foi aquele médico que acompanhou Paulo, então, durante muito tempo seu ministério, e daí é que essa amizade os uniu, fazendo com que Paulo chamasse ele de médico amado. Possivelmente, depois de ter atendido juntamente com Paulo a visão macedônica, isso nós vamos estudar lá no capítulo 16, é um texto muito lindo, em que o Senhor vai falando para Paulo, olha, não vai para lá, não vai para cá e tal, e abre as portas para Macedônia. A partir daí, Lucas entra no relato, e a partir daí, então, nós com certeza vamos ver atuando ao lado de Paulo de uma maneira muito especial. Apóstolo nas suas viagens missionárias tem como companheiro o querido doutor Lucas, a partir do capítulo 20, versículo 5, além dessa primeira viagem que aparece lá no capítulo 16. O que nós encontramos na tradição primitiva, que não está escrito na Bíblia, mas pela tradição, pelos conhecimentos históricos, nós entendemos que Lucas tenha nascido em Antioquia da Síria e ele já morreu numa idade avançada, talvez um sênior daquele tempo, já com 84 anos, ele morreu solteiro. Provavelmente ele pastoreou então a igreja em Filipos desde o tempo que Paulo, ele e Timóteo e Silas passaram lá no capítulo 16, a gente vai estudar isso mais tarde. Então é provável que Lucas tenha pastoreado, junto com outros irmãos, a igreja lá em Filipos. Depois que retornou das viagens com o apóstolo Paulo, permaneceu com ele até ele ser colocado na prisão em Roma, lá no capítulo 28. E exatamente durante esses 2 anos que Lucas estava com Paulo naquela prisão, não é que Lucas foi preso, Lucas estava acompanhando Paulo, preso estava Paulo. E aí então Lucas escreve os seus 2 livros, né? O Evangelho,
contando a história do Senhor Jesus Cristo, e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, contando a história. Os primeiros 35 anos, mais ou menos, da igreja, Lucas descreve no livro de Atos dos Apóstolos. Aproximadamente, o livro foi escrito pelo ano 61, 62, exatamente quando Paulo estava na prisão, e a cidade de Roma é apontada como local de origem para suas obras. Enquanto Paulo estava preso naquela casa alugada, que você sabe que ele estava lá esperando o julgamento no tribunal de César, o que aconteceu foi que Lucas estava com ele, tinha outros irmãos também com Paulo, e ali Lucas então teve o tempo necessário, né, para escrever não só a vida do Senhor Jesus Cristo, que ele já tinha feito uma pesquisa muito importante, a gente pode ler isso lá em Lucas capítulo 1, 1 a 4, ele pesquisou para conhecer, então, por exemplo, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria, como é que Isabel teve o João Batista, e assim por diante. E aí depois ele, entrando então na história da igreja, participando da história, ele escreve também então sobre os primeiros 35 anos mais ou menos da igreja cristã. A data e o local de origem, então, é exatamente essa daqui. O propósito, isso que é importante para nós podermos entender esse livro tão especial. Veja aqui na tela, nós temos claramente dois propósitos muito claros para que você possa entender. Olha só, primeiro, relatar o início e a expansão da igreja. O início da igreja acontece no capítulo 2 do livro de Atos. A gente vai chegar lá para estudar. Mas a expansão da igreja, ela vai se expandindo durante todo o texto do livro de Atos. É interessante que Lucas vai mostrando o seguinte, e a palavra crescia, e o evangelho crescia, a igreja crescia. Então ele vai mostrando a igreja crescendo, se expandindo. Os atos do Espírito Santo, na verdade, é que a gente vai ver, usando os apóstolos na proclamação do evangelho. O livro de Atos tem um nome assim, olha só, Atos dos Apóstolos. Na verdade, o que a gente vai perceber é que são atos do Espírito Santo usando os apóstolos na proclamação do Evangelho. É uma bênção, porque sabemos que nós somos o quê? Sequência normal, natural dos apóstolos. Portanto, eu e você temos a certeza de que o Espírito Santo pode nos usar para que outras pessoas possam também receber o Espírito Santo e também ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas também tinha como propósitos, alguns outros, além desses dois importantes que nós mostramos, descrever a atividade de Deus em Cristo, orientada para a salvação da humanidade, mas, ao mesmo tempo, transição do judaísmo para o cristianismo. Lucas mostra exatamente como é que a igreja veio, e a igreja, no comecinho, era uma igreja judaica. Como é que ela veio do judaísmo, foi caminhando para o cristianismo, e a partir daí, então, pregando o evangelho também para os gentios. Mas também, Lucas quer incluir uma defesa da autoridade apostólica de Paulo. Por quê? Porque havia muitas igrejas, muitos irmãos, que não concordavam muito com Paulo, não. Por quê? Porque Paulo não tinha pertencido ao colégio apostólico, aos 12. Paulo se converteu depois até da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas quer mostrar que Paulo, de fato, é um apóstolo correto, um apóstolo proclamado pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, então, ele defende a autoridade apostólica do apóstolo Pedro. Agora, uma coisa que você vai aprender de uma maneira muito fácil é como que você pode entender, como que você pode dividir o livro de Lucas, o livro de Atos, né? O livro de Atos. Veja só, nós temos duas maneiras de olhar para o livro de Atos e entender o conteúdo, entender o esboço dele. Primeiro, se você quiser olhar, veja bem aqui na tela, olha só, nós temos duas grandes personagens muito claras aqui, Pedro e Paulo. Do capítulo 1 até o capítulo 12, quem é a pessoa principal? É o apóstolo Pedro. No capítulo 13 até o capítulo 28, quem é a pessoa principal? É o apóstolo Paulo. Então, você pode dividir o livro de Atos em duas partes. Pedro, capítulo 1 a 12, Paulo, capítulo 13 até 28. Essa é uma maneira de você esboçar o livro de Atos. Mas temos uma outra maneira muito legal, que é olhando exatamente para Atos 1:8. Aquele versículo que nós começamos a falar, que você já sabe, que você já decorou, que é o quê?
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis o quê? Minhas testemunhas, meus mártires. A palavra quer dizer isso daí, é muito sério. E aí, vocês serão mártires aonde? Em Jerusalém, Judéia e Samaria e nações até o final do mundo. E olha só o que Lucas faz. Do capítulo 1 até o capítulo 7, é o evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, você está acompanhando aqui na tela, veja bem, é o evangelho aonde? Na Judéia e Samaria. E no capítulo 13 até 28, quando Paulo entra e começa a trabalhar, ali então é o evangelho para todas as nações. Paulo é o missionário, é o apóstolo aos gentios, portanto, então, todas as nações são conquistadas exatamente nisso daqui. Lucas é um homem pesquisador, é um médico, um homem sério, um homem que amou a Deus muito, tanto é que ele se colocou à disposição de escrever a vida do Senhor Jesus Cristo numa ordem cronológica. É o único evangelho que nós temos a cronologia exata do Senhor Jesus Cristo, é o livro de Lucas. Mas Lucas também, ele procura colocar no livro de Atos uma teologia. Embora seja um livro histórico, nós temos uma ênfase de Lucas mostrando a teologia. Eu queria que você olhasse bem para esses 5 pontos que aparecem aí na tela. A atuação de Deus, a centralidade do Senhor Jesus Cristo, a maneira de salvação que acontece lá no capítulo 15. Veja que coisa bonita. A salvação é pela graça, é pela fé. Não precisamos de fazer nada. Jesus Cristo já fez tudo por nós. E o livro de Atos mostra exatamente isso. Aí, o livro de Atos mostra também que a igreja é o novo povo de Deus. Não tem mais a nação de Israel. É a igreja agora. A igreja é o novo povo de Deus. Então, eu e você, que pertencemos à igreja, somos povo de Deus. Somos esse novo povo de Deus. E o livro de Atos também mostra o papel muito distinto e muito atuante das 3 pessoas da Trindade. Então, nós temos também em Lucas e no livro de Atos, especialmente nessa obra que ele fez, para mostrar a igreja nascendo, nós temos o papel das 3 pessoas da Trindade. Nós temos teologia nesse livro. Agora, com certeza, é um livro que nós vamos estudar durante alguns meses. E eu queria que você pudesse perceber a importância que nós temos ao estudarmos o livro de Atos. Aqui nós temos, olha só, a história da igreja primitiva, da igreja cristã. A igreja primitiva, a gente pode muitas vezes usar esse nome não de uma maneira muito correta. Então, talvez seria melhor a história da igreja, da primeira igreja, da igreja cristã. Nós vamos ver que Lucas destaca muito o papel do Espírito Santo. Olha aqui, veja só, 70 vezes ele aparece nas suas obras, tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos. 70 vezes aparece o nome do Espírito Santo lá. E, logicamente, no livro de Atos, nós vamos perceber que Lucas destaca a importância da pregação da palavra, do ensino da palavra. Queridos irmãos, esse nosso curso, esse nosso ministério, essa nossa chegada aí na sua casa, é exatamente para isso. Nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque é fundamental que nós cresçamos na palavra de Deus, para que o Senhor, então, possa cada vez mais estar arraigado em nossas vidas e assim nós possamos ter vidas que agradem realmente a Ele. A importância do livro de Atos é muito especial. E nós temos, então, também o relato das perseguições sofridas pela igreja. É importante que a gente perceba isso. Se lá em Atos 1:8, a palavra testemunha quer dizer que vocês serão martirizados, significa que nós temos que estar preparados para enfrentar essas situações. E o relato das perseguições sofridas pela igreja mostra exatamente isso, que de fato nós tivemos perseguições, nós fomos martirizados. Isso é, desde os primeiros cristãos. Você lembra, por exemplo, Estevão, você lembra de Tiago, você lembra do próprio apóstolo Paulo, você lembra de Pedro, João, que foram presos. Então, nós temos essas perseguições sofridas. Portanto, é importante nós estudarmos o livro de Atos para sabermos também como nos posicionar diante de situações que nós estamos enfrentando.
Nós vamos encontrar ali também as estratégias missionárias, como é que Paulo e como é que a igreja foi avançando para além de Jerusalém. E nós vamos encontrar também, olha só, o pano de fundo para as viagens do apóstolo Paulo, são 3 viagens descritas nesse livro, e também nós vamos encontrar o pano de fundo, isso é, a parte que a gente não percebe muito bem, mas claramente a gente vai perceber quando estudarmos, as 10 cartas paulinas, exceto Timóteo 1 e 2 e Tito, as outras 10 cartas paulinas estão colocadas dentro do livro de Atos. Então, é um bom exercício para você se desenvolver e conhecer aquilo que Deus tem feito através do apóstolo Paulo e aquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós. Quais as razões para estudarmos esse livro? Nós temos pelo menos aqui, nessa tela que você está vendo aqui, olha só, encontramos aqui 3 razões claras para que você possa entender e estudar esse livro. Primeira razão, encontramos o plano de Deus para a igreja. Qual é o plano? Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Anunciar as boas novas de salvação. É exatamente isso. Aqui também nós vamos encontrar o quê? O poder do Espírito Santo para nos dar uma capacitação sobrenatural para podermos anunciar o Evangelho. Então, o Espírito Santo é que vai estar presente, esteve presente e está presente para que eu e você, ainda hoje, possamos fazer o quê? Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma capacitação sobrenatural. Não é porque você conhece a história de Jesus. Não, é porque você tem um grande amor que foi derramado no seu coração, é que você quer compartilhar com outros, o quê? Aquilo que você conhece. Então, o poder sobrenatural do Espírito Santo vem sobre a minha vida, sobre você, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. E aqui também nós encontramos o centro da mensagem cristã. Qual que é? Veja bem, anote aí, sublinha nas suas anotações, o Senhor Jesus Cristo. É Ele o centro da nossa mensagem. Nós pregamos o quê? Nós pregamos uma boa vida, nós pregamos uma filosofia de vida, nós pregamos uma vida mais sossegada? Não, nós pregamos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio para morrer pelos meus pecados, para nos dar uma nova vida, uma vida espiritual. Portanto, nós podemos ter essas razões muito específicas para estudar esse livro tão bonito. Veja bem, a cronologia dos Atos Apóstolos, da onde começou e até onde ele vai. Olha, aqui eu quero que você preste bem atenção nessa tela, principalmente no terceiro item. Olha só o que temos aqui. No primeiro item, o Evangelho. Do ano 28 a 35, mais ou menos, é o Evangelho em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 7. Do ano 36 a 47, é o Evangelho na Judéia e Samaria, aquela segunda parte do nosso esboço geográfico. Mas a terceira parte é muito legal. O Evangelho até os confins da terra, do ano 48 até quando? Até quando Jesus voltar. Até 2021, e 2022, e 2023, até quando o Senhor Jesus voltar. Por quê? Nós temos o privilégio, queridos irmãos, queridos amigos, nós temos o privilégio de proclamar essa mensagem, o Evangelho do Senhor Jesus, até os confins da terra. Tanto é que nós, como igreja, temos proclamado o Evangelho aqui em Santo André, mas temos proclamado no estado de São Paulo, no Brasil e também em vários outros países. Graças a Deus, nós podemos fazer parte dessa igreja, a Igreja de Jesus Cristo. A igreja é formada através de atos dos apóstolos usados pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos encontrar exatamente uma tela que você vai poder perceber algumas dessas ações praticadas por alguns dos apóstolos. Essa tela, talvez você esteja vendo ela é muito detalhada, mas você preste bem atenção, vai ficar bastante tempo aqui para que você perceba o que nós encontramos aqui. 4 passagens básicas para entendermos o crescimento da igreja. Primeira passagem, Atos 2, 1 a 4. Segunda passagem, Atos 8, 14 a 17. Terceira passagem, Atos 10, 44 a 48. E lá no finalzinho, Atos 19, 1 a 7.
Muito bem, muito bonito. São 4 textos que muitas vezes precisam ser bem interpretados para podermos entender como é que essa igreja começa a nascer e como que ela vai se desenvolvendo. Agora, a pergunta é, quem foram as pessoas usadas para que essa igreja fosse implantada e fosse crescendo? Primeiramente, olha só, em Atos 2, Atos 8 e Atos 10, Pedro é o apóstolo que foi usado pelo Senhor para que o evangelho chegasse aos judeus, aos moradores de Samaria e Judeia e também aos gentios. Olha só que coisa bonita. Vamos recordar um pouquinho do Novo Testamento. Você deve se lembrar rapidamente daquilo que aconteceu lá em Mateus 16. Jesus está perguntando para os discípulos o que o pessoal falava dele. O que falam sobre o Filho do Homem? Ah, eles estão falando que o Senhor é um profeta, o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias e tal. E aí Jesus fala, tá bom, e vocês? Aí, logicamente, quem é o cara que vai falar? É o apóstolo Pedro. Ah, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala, puxa Pedro, beleza, acertou bem, mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos entender que isso aí não foi sabedoria sua não, foi revelação de Deus. E aí, conversando com o apóstolo Pedro e os outros, fala, Pedro, você acertou. Agora, sobre esta pedra, e Jesus aponta para ele, eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é a igreja que vai avançando. Mas já que você teve essa possibilidade de ser usado por Deus para revelar essa grande verdade, você também vai ter a chave do reino. Você vai ter a chave do reino. E aqui você vai ter a possibilidade de deixar pessoas entrarem e vai ter, infelizmente, pessoas que vão sair também. E aqui, Jesus então fala que ele vai ter a possibilidade de abrir a porta do reino, isso é, abrir a porta para esse novo povo de Deus. E quando nós encontramos esses 3, olha só o que eu vou falar, entenda bem isso daqui, são 3 relatos da mesma situação, isso é, do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. No capítulo 2 veio os batizandos, que está aí na tela, veio para os judeus. Depois, o Espírito Santo veio para os samaritanos. E depois, o Espírito Santo veio para os gentios, através da pregação de Pedro lá na casa de Cornélio. Qual o elemento? Qual o elemento que eles receberam? Em todos os 4 episódios, veja só, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo e Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no 4º item e nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Agora, qual era o objetivo? Qual era o propósito? Por que Lucas colocou isso dessa maneira? Primeiro, ele queria mostrar que o Espírito Santo é que deu início ao novo povo de Deus, deu início à igreja. Depois ele queria mostrar, no capítulo 8, incluir na igreja aqueles que eram rejeitados pelos judeus. Você sabe disso. Judeu e samaritano não se davam. E aí, Pedro, então, é usado por Deus para abrir as portas para os samaritanos. E é muito interessante que Pedro chama João para estar com ele. E João era aquele discípulo que uma vez tinha falado, Senhor, quer que a gente mande uma oração poderosa aqui para acabar com essa aldeia que não quer nos receber? João teve que estar lá em Samaria para ver que o Espírito Santo também vinha sobre eles. Interessante como que Deus faz isso, né? E aí Pedro também esteve lá na casa de Cornélio para pregar o evangelho. Todos para incluir na igreja todas as nações da terra. As evidências são interessantes, são evidências diferentes, uma da outra. Ali, no capítulo 2, línguas conhecidas, depois em Atos 8, nós não temos nenhuma evidência maravilhosa, assim, sobrenatural do Espírito Santo. Línguas diferentes no capítulo 10, e lá depois, no capítulo 19, a gente vai ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Tudo isso, para o quê? Para anunciar as grandezas de Deus, para dar unidade à igreja, e a partir daí a gente vê, então, como que Deus usou, por exemplo, o apóstolo Pedro, para que a igreja começasse a existir, para que a igreja começasse a se formar. No capítulo 19,
nós encontramos que Deus também usa o apóstolo Paulo para pregar para quem? Para 12 discípulos. Só que aqui, no capítulo 19, quando você lê, você não sabe se eles eram gentios ou se eles eram judeus. O fato é que eles receberam o Espírito Santo. Eram discípulos, conheciam a mensagem de João Batista, mas não tinham recebido o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tinham o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo foi usado como era o apóstolo aos gentios. É provável, porque isso foi lá em Éfeso, é provável que esses irmãos ali, esses 12 discípulos, eram efésios. E a partir dali, então, ali também houve manifestação poderosa do Espírito Santo, com línguas e profecias, tudo isso para promover a unidade na igreja cristã. Com isso daqui, com esse quadro, querido irmão, você tem o quê? A formação da igreja. E a partir daí, então, nós podemos, graças a Deus, saber que o Senhor tem trabalhado desde há muito tempo para que esse povo que nós somos hoje, chamado Igreja Cristã, teve um começo muito espetacular e com certeza vai continuar tendo essa vida maravilhosa no poder e na capacitação do Espírito Santo. Só que o livro de Atos também tem outros personagens. Não é só Pedro e Paulo e João. Não, não. Temos aquilo que a gente chama de personagens secundários. Olha só, temos gente especial. Estude uma vez a vida de Barnabé. É um homem demais. Ele discipulou a Paulo e João Marcos. Estude a vida de Estevão. Foi um diácono, uma testemunha e um mártir do Evangelho. Filipe evangelizou Samaria e batizou o eunuco etíope. Lembra-se bem de João, o irmão de João? Não, é o irmão de João, porque nós temos 2 Tiagos entre os 12. É o irmão de João que foi morto, Tiago. Foi o primeiro mártir entre os 12. Que coisa, né? Era um homem que não aparecia muito nos evangelhos, mas ele foi o primeiro mártir do evangelho ali entre os 12. Depois nós temos Tiago, o irmão de Jesus, convertido após a ressurreição, e depois temos, olha lá, Silas, Timóteo, Lucas, Áquila, Priscila, Lídia, Tito, enfim, temos muita gente, e isso quer dizer o seguinte, podemos ter também ali, sabe quem? A Dona Maria, o seu João, o seu José, o Itamir, o pastor Grava. Por quê? Porque nós estamos nessa fileira, estamos seguindo a possibilidade de anunciar o Evangelho para muita gente que ainda pode ter o seu nome lá, inclui o seu nome também, porque você faz parte desse pessoal tão especial que Deus tem nos usado para que outras pessoas possam receber o Senhor Jesus Cristo. Estratégias missionárias, nós temos lá a carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas. São cartas escritas porque o Senhor Jesus usou Paulo em missões. E nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja missionária. E olha só, se nós queremos perceber algumas estratégias missionárias, nós encontramos exatamente essas aqui que o apóstolo Paulo usou. Evangelizou a partir das sinagogas, selecionou as cidades mais importantes para começar um novo trabalho, adaptou a mensagem ao povo local, visitou as novas igrejas para edificá-las, retornou à igreja mãe, discipulou os jovens. Você está vendo tudo isso aqui na tela. São vários itens tão especiais que mostram, então, como Deus foi dando sabedoria a Paulo para que ele pudesse usar essas estratégias para que o evangelho pudesse chegar até Roma, até a capital do império. Escreveu cartas para orientar as igrejas e escreveu cartas para orientar os discípulos. É impressionante como nesse livro nós vamos encontrar todo esse conteúdo. Eu sei que está sendo muita coisa que eu estou passando para você, mas é um conteúdo muito rico. E agora, durante os próximos sábados, domingos, quando você for nos ver e ouvir, você vai poder detalhar com muita clareza toda essa história tão linda que nós estamos encontrando. Conclusão. Nós queremos que Deus possa falar ao seu coração. E Atos termina com o capítulo 28. Eu e você estamos escrevendo os demais capítulos desse livro. Estamos no 29, 30, 31. Qual o capítulo que nós estamos? No 1000 e quanto? Não sei.
Por isso nós precisamos conhecer esse livro para atuarmos corretamente, capacitados pelo Espírito Santo. Então, que nós possamos estudá-lo e praticá-lo. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa ser glorificado através da minha vida, da sua vida, para que o nome dele seja engrandecido. Assim nós oramos pedindo a bênção de Deus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, meus irmãos, que palavra abençoadora. Glória a Deus por isso. Você e eu, agora nós devemos enviar essa palavra, transformar essa palavra em missões e falar dela para todas as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, nossos amigos, e fazer disso uma grande divulgação do poder e da graça de Deus. Sei que você foi abençoado como eu. Agora nós precisamos orar por algumas pessoas que estão internadas ou estão com Covid, estão com um quadro difícil de Covid, pelo Gilmar, pelo Sérgio Lorenzetti, Miguel Balbino, seus familiares e tantos outros que nós às vezes não sabemos. Para isso é que serve o chat, você literalmente fazer com que isso chegue até nós para que nós possamos orar por você, para que nós façamos uma grande corrente de oração, através dessa corrente receber o poder de Deus e, lembre-se, bater na porta e Deus vai nos ouvir. Vamos orar nesse instante, pedindo por essas vidas e pedindo a Deus que transforme a vida deles e restaure a sua saúde. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar a vida do Gilmar, do Sérgio Lorenzetti, do Miguel Balbino. Senhor, eles estão com essa doença que, Senhor Deus, nós não sabemos ainda do que se trata. Ó, Senhor Deus, mas nós cremos num Deus de cura, num Deus de poder, num Deus de glória. Então, Senhor Deus, restaura a saúde deles. Coloca eles nas Tuas mãos poderosas, restaura a sua saúde, Pai. Coloca as Tuas mãos também sobre a vida dos familiares, trazendo certeza, convicção plena de que o Senhor está no controle de tudo. Traz paz ao coração desses irmãos que estão nos ouvindo, Senhor Deus. Atinge, Senhor Deus, as suas necessidades, as suas aflições e que eles possam, Senhor Deus, receber do Senhor o melhor desta terra, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor Deus, sobre cada vida e restaura a saúde de cada um, Pai. Pai, nós te pedimos imensamente, Pai, por cada um, por cada vida que está nos vendo aí através da telinha, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, cuida das nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Fique aí, você que é papai, que é mamãe, agora começa o Conexão Kids. Mas antes disso, nós vamos ficar com mais um louvor que foi gravado lá na nossa igreja, na Conexão Primeira. É bênção para a tua vida. Fique aí, que Deus te abençoe, Deus te derrame graça, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e a consolação do Espírito esteja com você hoje, amanhã e sempre. E lembre-se, Conexão no Lar, conectando você com Deus. Vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas! Do começo. Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Sua voz é como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda a criação celebra sua grandeza. Respira bem fundo. Emmanuel, aleluia. Ele é digno.
presença. Toda a criação celebra